Espera. Acho que... Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal The Guys. Como sempre, vai também o Wendel, né? A E gente vai aí, estar conversando com diversas pessoas. Fala aí, Wendel. e aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Wendo, né? Como vocês me conhecem do canal do Bandicoot, beleza? É isso E aí. E também a gente tem. Pode falar, Wendel. na que travou sua voz, eu não falei nada não. Beleza, beleza. E também aqui outro convidado que a gente teve no podcast, o professor Carlos. Agora vai ser o É, professor Marcos de Geografia. Fala aí, professor. Pode falar uma E apresentação. aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marcos, Geografia. Espero contribuir aí com essa atividade bacana que vocês estão realizando. Sim. E também aqui é, de novo, o Júlio e o Vitor tá comentando aí se tiver alguma é dúvida para a esclarecer para vocês plateia. também. Sim, eles vão estar escrevendo no chat e a Uhum, gente vai falar aqui para vocês, ok? Então, o tema de hoje é globalização, né? uhum, Pelo que eu entendi, né? Pelo que eu estudei, que seria, para quem não sabe também, para explicar é, a evolução do transporte e comunicação, tipo, diretamente, sabe? Seriam as principais coisas que uhum, a globalização afeta. É um fenômeno, no que eu entendi, que vem ocorrendo desde 1500, sabe? Quando os portugueses começaram a os mares, descobrir novos horizontes. Pelo que eu entendi foi isso, né? Ele afeta também outras áreas como cultura, né? Entre ô outras. louco. Pelo que tem alguma Sim, coisa que eu esqueci? Ah, antes pra gente ir já direto pro nosso assunto, pessoal, eu recomendo vocês assistirem a última parte, né? O último vídeo que nós lançamos aqui no canal do The Guys, né? O que a gente chamou o professor Carlos, né? Nosso convidado, né? E foi o assunto, né? No Sim, podcast anterior foi de jogos esportivos antigos, né? Que não existe mais e de games. Então tá muito engraçado, eu game. recomendo vocês verem, beleza? Agora Beleza. podemos seguir-se embora. olha, só para completar, aí eu tive a oportunidade de assistir e recomendo também. É. O legal ali é que são duas gerações, né? O professor Aham. Carlos Uma geração antiga lá. já falando assim, né, do que ele viveu e do Aham. que vocês estão vivendo, né? Sim. Embora tenha aí níveis É legal. de tecnologias, né, mais realidade, mas a brincadeira mesma, eu achei muito bacana aí o bate-papo de vocês. É. Obrigado, professor. Sim, valeu, né? E eu acho que nosso assunto principal, né, falando mais uma coisa, só relembrando, a gente vai deixar só a conversa fluir, sabe? A gente vai falar sobre globalização primeiro, e o que que daí na conversa a gente É. vai indo, né? Sim, Essa é a sim. ideia do podcast. É. Então, eu acho que legal para continuar é citar os pontos ruins, né, da globalização, e os pontos positivos, né? Eu Aham. acho que para começar, a gente pode ir falando dos pontos principais que ruins primeiro, depois a gente fala o que que é bom também, né? Eu acho Verdade. É, que primeiramente de pontuação. Sim, sim. Você eu, quer começar a falar primeiro? eu acho que Ah, uma coisa bacana, assim, que ajuda a entender, né, porque, assim, ao tentar explicar alguma coisa, é dado um nome, né, um conceito. E aí, quando Sim, né, os estudiosos vão pensar assim, estabelecer o termo globalização, então tem um conceito disso, então tem uma explicação o que é isso. Outros nomes tentaram, só para curiosidade. É, na França, eles não usavam globalização, eles usavam mundialização, que é um sinônimo, assim, né? Mas é a importância do conceito para a gente tentar pensar, que eu acho legal aí para todo mundo entender, o que é o mundo antes desse processo de globalização e o que é o mundo
a partir de quando eles identificaram, agora começou a globalização. Bem colocado aí, Nicolas, o período das grandes navegações, a partir do século XV, XVI, é um marco importante, entendeu? Começa ali, então, Sim. o que era o mundo antes e o que é o mundo depois, é bem legal pensar. Então essa parada toda vem do mundo inteiro, então é mundial. Sim, sim, é isso aí. A ideia de É, mundialização ou globalização é pensar nessa coisa só, né? Quando a gente pensa antes das grandes navegações, a velocidade, né, com que as informações passavam de lugar a lugar, e outros lugares nem chegavam, né? Você percebia assim que o planeta Terra ele era povoado por muitos povos, como é até hoje, mas esses povos, alguns deles não tinham muito contato. Tanto é que a gente tem, Não tinha muita assim, amizade, né, então. sim, pode-se sim, dizer sim. só É, amizade, mas não é só isso. Por exemplo, o índio que vivia aqui no Brasil não sabia da existência de pessoas brancas como o europeu ou negros como os africanos. Não Uhum. sabia, por quê? Porque não tinha um contato. A partir do século XVI, então, esse contato é estabelecido, século XV, XVI, aí começa a se estabelecer, e aí começa a pensar que o mundo é muito maior do que só o lugarzinho que esses povos viviam. Por isso que tem caramba. esse nome globalização, que Sim. é tentar entender o mundo cada vez mais conectado. Ah, sim. Sim. E É. É um tema legal, hein? Apesar que eu sou da geografia, não é um tema estudado só pela geografia. Não sei se vocês entendem, aí a gente vai partindo para papos assim que ajuda a compreender o contexto. e o objetivo da globalização, né? Ou não? É que É assim, assim que você fala? existe Globalização? Ou globalização. é isso? É. Ah, então é assim. É. Seria Então o assim, ó. objetivo. Seria assim, Wender, Ah, desculpe cortar aqui, só para não, não não, perder sem problema, é normal assim, meu. a linha do raciocínio. Sim, sim, O, verdade. A gente tem assim um conjunto de ciências e é o conjunto das ciências humanas aí coloca aí geografia, história, sociologia, filosofia. Essas ciências elas Uhum. se preocupam com uma discussão que não depende assim de experimentos tão firmes igual sei lá, a física ou a química. Então, são considerações, são conceitos criados, né, a partir de uma metodologia própria. Então, assim, o conceito da globalização não é só da geografia, ele acaba sendo discutido por outras ciências humanas, mas, assim, eu queria agradecer, assim, até ao tema, porque esse é, eu acho que o principal tema para a gente entender um pouco melhor aí o mundo que a gente vive. Globalização é o principal tema da geografia. E eu acho que vocês acertaram muito bem na escolha desse tema. Sim. E na globalização é de vários tipos de pessoas, né? É tipo assim, eu acho que uma que eu consigo entender é, por exemplo, antiga, tipo, existiam algumas coisas que os faziam e os brasileiros aqui, né, faziam que os dois não sabiam, por exemplo. Agora a gente sabe que da cultura japonesa existem os animes, né? Os desenhos japoneses. Ah, E Sim, cultura de muitos cada um, brasileiros então. assistem. sim. Sim, aí mistura, por Ah, exemplo. Aí tem uma coisa chamada heterogenia, alguma coisa assim, que é duas culturas diferentes se uniam, né? Tipo, o brasileiro das com, culturas, né? com o Por exemplo, come japonês. a comida da sua cultura. Sim, aí
Sim. inclui um pouco da cultura japonesa na cultura dele. Os animes, assiste anime, algumas Aham. comidas também, entendeu? Isso pode acontecer se um japonês, tipo, curtiu o samba, então, né? Se for isso, né? Com Sim, também. certeza, muito Ah, bom. Também. entendo, então, É. entendo. Muito bom, porque sem esse processo que permitiu conectar lugares e pessoas, provavelmente o japonês não estaria escutando samba, nem nós aqui Verdade. gostávamos de anime. É, de outra cultura também, né? Sim, sim, Muito bom. sim. Só que tá. Isso. E tem uma coisa também, só que aí teria um ponto ruim, né? Que tem pessoas que discordam disso, pelo que eu entendi, que seria a homogeneia seria mais ou menos as culturas não terem identidade própria, sabe? Não É ter, meio que não se ter, perder, por exemplo. não ter laços com isso, então, laços com outros países, então, com, Não, na verdade o de contrário, amizade, então. Wendel. Não, seria tipo, tudo ser a mesma coisa, entende? Todo mundo Sim, usa exatamente a mesma roupa, gosta das aham, Mesma mesmas coisas, língua. estudia. ah, Isso, é. Por só E que, exemplo, é ruim, né, também. aqui no Brasil, e as Américas, pode-se falar que existia mais de 5.000 línguas diferentes, falada por povos diferentes. E hoje nós Hum, temos português, espanhol e inglês, né, que são os mais... Tem muitos dialetos, ainda mais são muito restritos em alguns lugares. Mas é isso, as línguas vão sendo substituída pelaquela que é mais forte. Nesse contexto, Nicolas, de homogeneização, geralmente a que tem menos poder de domínio acaba se perdendo. E aí aquela que é mais sim. poderosa vai se sobrepondo, que é no caso nosso aqui falando a língua portuguesa. Os portugueses eram mais Aham. poderosos e eles instituíram essa situação. sim. E Aham, sim. hoje em dia, comparando hoje, Hoje em dia, É. com o ó, Brasil, ele tem, igual você falou dos portugueses, tinham mais, tipo, mais força, né, no caso. sim, aí é numa época, é muito interessante vocês, assim, que é uma coisa que precisa ser estudada ao longo da vida. A globalização, ela está totalmente ligada, diretamente ligada a um jeito de ser no mundo que eles explicam como sendo aí, né, os estudiosos, né, sistema Aham, capitalista. A globalização nada mais é que a implantação de um sistema capitalista, todos eles conectados a partir da possibilidade de gerar dinheiro, entendeu? E aí, por isso, a gente você falou, ó, e hoje em dia? Hoje em dia, o que manda é a economia, né? O preço do, sim. Uhum. o preço do Os arroz, preços das coisas, né? o preço do arroz subiu aqui, não foi por conta de uma coisa que aconteceu só aqui, né? O Aham, dólar sobe, interfere nos preços aqui. Hoje em dia, essa globalização ela é percebida a partir dos negócios que são feitos entre as nações, entendeu? sim. Mas, tipo, no caso do Brasil, o Brasil tá, tipo, tá meio perdido no meio das coisas, né? As coisas estão dando muito meio caro, sabe? Tá, tá. Se você achar um feijão aí no mercado, vai custar 20 conto. Tipo, é por causa disso, né, no caso. Isso tem a ver com a É. globalização, por quê? Porque a economia de um país, né, um produto que é Hum, comercializado, ele tem um nome dado chamado commodity. Ele é Aham. comercializado no mundo todo. E aí os preços, eles são definidos a partir de uma única moeda, que é o dólar. Então, entendo. mas assim, tem muitos fatores que interferem, né? Mas eu estou chamando a atenção para essa ideia de globalização, associando com o sistema capitalista, porque quem
quem instituiu as grandes navegações foram os europeus, não foram? É. Sim. Portugal, Aham. Inglaterra, Inglaterra. Espanha. Eram nesses lugares que já estava nascendo uma outra forma de mundo que deu-se o nome de capitalismo. Ah, Num sim. primeiro momento, um capitalismo comercial, mercantil. Me respondam vocês. Imagina uma viagem. Eu estou lendo com os sétimos anos um livro que é de um historiador chamado Laurentino Gomes. O livro chama 1808. Ah, entendo. E ele faz uma pergunta no Aham. livro assim: Uma pergunta assim, ó. Nossa. o que fez uma pessoa sair, né, a família real, sair de Portugal, passar quase um mês no oceano, com toda a dificuldade e perigo da viagem, para se estabelecer aqui no Brasil? O que fazia alguém decidir arriscar essa viagem para chegar do outro lado do Atlântico? Ah, Era o comércio, era o dinheiro, sim. Era o problema para eles, então. era uma possibilidade de ganhar dinheiro, né? Sim. Para eles saírem do Novas país e virem para commodities, cá. sim. Para ganhar mais e mais. No Sim, caso. porque a questão da exploração, né? Aham. Antigamente era a questão mais escancarada, assim, né? Vinha, pegava e ia embora. Aham. Ou mesmo escravizava. Uhum. Hoje a gente não vê isso. É, Ainda bem, né? É, pode ainda. ser que alguns lugares aí, mas assim, É um lugar escondido, né? Que ninguém não conhece e tal. o que é interessante pensar que hoje não é dessa maneira tão autoritária, mas a globalização ela ainda Sim. se impõe. As nações ricas, elas também se impõem sobre as nações pobres. Por exemplo, aí, se a gente pensar nos carros, me falam a marca de um carro que seja brasileira. Ah, ô louco. Que eu conheço é tudo, a maioria é tudo gringo. Então, a única que Aham. tinha, Bastante. né, que estava começando aqui no Brasil, chamado Gurgel, você já ouviu falar desse carrinho ou não? Ah, eu acho que eu ouvi falar, É um mas tipo, carrinho de fibra. ô louco, serão? É um carrinho feito aqui no Brasil, com tecnologia Sim. daqui e tal. Nossa. Só que Mas aí Legal. não existe mais então esse carro. não existe, mas tenta imaginar assim, esse carro ele era um pouco assim, tinha suas limitações. Mas aí estava vindo aqui para o Brasil a Volkswagen, Chevrolet, É, todas as fábricas Fiat. grandes. E Uhum. aqui já tinha uma fábrica brasileira. Então, assim, para concorrer com essas fábricas grandes, ficou muito se tornou inviável, né? E aí, hoje nós temos aí um dos países com uma frota de carros gigantesca, Sim. sem nenhuma fábrica que seja genuinamente brasileira, Ô louco. entendeu? É meio É, triste. Meio Isso triste. é um pouco de é, globalização. Aham. Mas, tipo, eles não tem coisas boas, conseguiram né? vender o produto, mas foi por o lucro era para vender era muito alto para eles venderem, para eles pagarem o A pedágio assim e concorrência. tal. Não, eu acho que está muito relacionado assim à questão de guerra mesmo econômica, Ah, ô louco. né? As Então envolve grandes várias coisas. empresas envolve. Por Uhum. exemplo, vamos pensar aí na Chevrolet, né? Que é a GM, ela Uhum. é norte-americana, né? Sim. Eu É. acho. Aí o que que acontece? Ela ela busca lucro, ela busca vender a ideia de um mundo capitalista. E aí ela precisa vender isso no mundo todo para É, ganhar para dinheiro. ganhar muito mais, né? No Aí caso. ela chega num lugar que já existe um carro rodando, um carro sendo desenvolvido, ela Aí é vai briga, vender, né? Aí é aí vai briga contra as briga. empresas.
Aí Uhum. vai ter a briga entre as empresas, aí os governos vão entrar É. nisso. Uhum. Quem que o governo vai incentivar mais? Porque as coisas só Vai funcionam, incentivar o país gringo, no caso, né? Porque eles, sei lá, eles têm mais vantagem entre nós. Então, né, vamos deixar eles ganhar. entendeu? É bem por isso, o mundo vai se Ah, tornando. Eu achei legal, Nicolas, você colocou um nome aí bem legal, que é como se fosse uma coisa só. Vende-se uma ideia de que a globalização ela tornou o mundo uma coisa só. E parece mesmo, se a gente tirar uma foto de algumas ruas de São Paulo, de algumas ruas de Nova York, de algumas ruas do Japão, se a gente tirar uma foto do aeroporto que tem em qualquer lugar do planeta, vai ser tudo muito parecido. Ele é construído mais ou menos parecido. Mas isso esconde um pouco, e aí é uma coisa que para mim assim é bem importante quando eu trato nas aulas com os alunos, que essa globalização ela não tornou o mundo uma única coisa, né? Existem ainda povos que ainda se estabelecem, né? Que ainda brigam para sua identidade. Aqui no Brasil, por exemplo, alguns povos indígenas que vivem na floresta amazônica com pouco contato com, com com a a floresta? não com o meio urbano, eles vivem mais Ah, reclusos na mata. sim. Então eles não fazem uso de roupa, por exemplo. Eles não fazem uso de tecnologias, por exemplo. E eles se mantêm. E aí eu pergunto, eles têm direito ao lugar deles? Ou, sabe, é uma discussão, a globalização, ela é Uhum. um dos temas importantes por conta disso, porque coloca a gente para pensar Em no várias mundo, coisas aí, então. no mundo além de nós, do nosso Sim. umbigo, além da nossa cidade, sabe? É É. um, é um mundo muito mais amplo. E a globalização já fez conflitos muito pior, professor? Então, imagina imagina a questão cultural, por exemplo. Você chega num lugar que tem uma determinada forma de, sei lá, de tratar a criança, por exemplo. É cultural de tal lugar que a criança, até tantos anos, ela tem que passar por alguma situação que no outro país não. Começa alguns choques culturais. Aí você chega Nossa. num lugar onde a religião é muito diferente da religião cristã que a gente conhece e tal. É. Sabe? Tudo isso vai dando atrito, mas assim, para se chegar numa questão aí de entender as grandes guerras que aconteceram, elas só aconteceram em virtude desse processo chamado globalização, Ô, que louco. porque é o contato entre esses É diferentes contato de outros povos. países, então, né? Então, E sim. aí um tentando talvez dominar o outro, É e dominar o aí país do outro, né? vai gerando guerras, né? Não tem limite. Eu leio bastante um autor da geografia, eu acho que é o principal dele que explica, e Sim. aí eu vou tentar colocar aí para vocês ou descrição, o que que é. É um autor chamado Milton Santos, ele é geógrafo. Ah, E ele fez assim, né, baseado nos escritos e no conhecimento dele, né? Teve um cineasta que entrevistou ele e fez um vídeo chamado Por uma Outra Globalização, o mundo visto do lado de cá. É o título, né? Que ele propunha uma outra coisa, que ao invés de guerras, o sim. contato entre os povos poderia gerar paz, né?
ao invés de exploração, o Aham. contato entre os povos poderia gerar uma melhor qualidade de vida. Uhum. Um país que tem uma Ah, entendi. tecnologia, por exemplo, país que tem uma tecnologia muito boa para a agricultura. É, tipo assim, um exemplo. Os Aham. japoneses têm uma tecnologia que pode pegar a energia do sol e trazer para a Terra. É tipo isso, né? Isso. Uhum. É essa globalização que o Milton Santos imagina, esse Nossa. desenvolvimento da ciência e dos povos, eles precisam pensar no conjunto do planeta. Sim. Não é assim, o japonês inventou a tecnologia é só dele, quem quiser tem que pagar, que teria que fazer parte de um outro mundo, um mundo Sim. mais justo, um mundo É. mais, né, nesse sentido. Eu vou deixar E esse vídeo que eu acho que é muito legal para todo mundo. é verdade, é mesmo. E Vou tentar deixar sobre, também no e virtual sobre aqui. esse assunto de sobre esse assunto de tecnologia, alguns países não têm isso, né? Por causa do meio da globalização, né? Que causa isso tudo, né? Sim, nós estamos aqui trocando uma É ideia, verdade. Uhum. cada um no seu quarto. Eu estou aqui É. na cidade de Valinhos. Ó. Vocês estão em Campinas, é Maré Rosa, né? É, é aqui na rua da escola. A rua da escola. E nós estamos aqui batendo um papo com. Isso só é possível, só Sim. foi possível por Ah. causa, por conta desse desenvolvimento tecnológico, né? Uhum. Que permitiu uma melhor comunicação, que é a globalização. É. É. A globalização vai fazendo coisas muito boas, né? No caso. Como isso, né? Tem Que a que... gente tá falando, né? Pelo aplicativo, né? No caso, por causa da pandemia, né? A gente não pode conversar frente a frente, né? Por causa disso. Sim, Uhum. Sim. coisas muito fantásticas. Imagina o É. seguinte: eu vi há um tempo atrás uma reportagem que um médico que era especialista numa determinada doença, ele não podia estar presente na cidade lá que ia acontecer a cirurgia. E a partir da estrutura que eles criaram de câmeras ali, ele pôde comandar essa cirurgia da onde ele estava, Ô, louco. dizendo, ó, faça assim, Que faça legal. assim. Ah. Entende? É isso que eu acho que é o lado Aham. bom, assim, que eu acho assim, É. a tecnologia ela tem que estar a favor, né, pensando a globalização como esse contato entre todos os lugares e povos, ele tem que estar a favor de uma qualidade de vida melhor, de um mundo melhor, sabe? Uhum. Sim, sim. Isso é Mas, legal, né? Tipo, legal. É legal Aham. dessa parte e tal. mas infelizmente tem umas coisas assim, bem erradas, bem punks mesmo, Punks? que é atribuído assim à globalização como uma coisa muito ruim. Uhum. Então tem o lado bom, que é esse, né, de permitir, de dar inúmeras possibilidades de criar, de fazer coisas boas, só que também esse processo gera efeitos ruins também. Sim. Você imagina algum aí ou não? Sim, e por causa disso, né, que a gente tá falando e tal, ela gera vários tipos de grupos, né, no caso, né? Tipo, grupo escondidos, né, ultramente secretos, né, que ninguém pode descobrir e tal, mas alguns conhecem relatos, né, desse grupo que eles fizeram, né, eles, tipo, eles fizeram uma briga enorme, né, que o mundo começou a saber, né, alguma coisa assim, né. Ah, Isso, Eu acho. isso, isso tem bastante nisso, né, professor, né, nessa parte que a gente tá falando, na globalização.
Então, tem o fortalecimento de alguns grupos que querem se impor, né? Quer dominar o mundo e tal, etc. Hoje em dia, eu penso assim que alguns grupos aí, eu não estou entendendo muito bem o que você está falando, mas eu acho que é nesse sentido, Por de aí, querer dominar o mundo todo Sim. O seguinte, professor, o que eu tava querendo dizer é que, tipo, a globalização faz, tipo, igual que a gente tava falando antes, né? Ela cria vários tipos de cultura, Cultura. certo? Então, é, nesses acontecimentos fazem grupos, né? Eu tava querendo dizer isso mesmo. sim, porque aí Sim, eles, aqueles que têm um pouco mais de condições e de poder de dominação aham, vão sobrepondo, né? Vão destruindo, vamos dizer assim, os sim, outros, né? Hoje a gente e, não tem, por exemplo, se a gente pensar aqui no território brasileiro, nós temos mais contato com coisas lá da Europa, dos Estados Unidos, com aquilo que é feito aqui, no próprio Brasil, do território, pensando na alimentação, pensando nas roupas, pensando nas músicas, muitas vezes no cinema. Hoje a gente fala do cinema nacional e o povo não quer, vira a cara, fala, não, o cinema nacional é ruim, porque tem várias mostra outros. culturas, né? Mas Uhum. eu também não curto esse negócio aí, porque eles colocam umas coisas meio nada a ver nos filmes, sabe? No filme de cultura, assim, de cada É, país. Cada um tem. Uhum. Aham. mas assim, ó, se, Mas. se a globalização ela é isso, de conectar os lugares, e isso só foi possível porque a tecnologia avançou, isso trouxe coisas também muito ruins. E aí eu acho que a principal delas está no campo aí da cultura, né? Que algumas culturas deixam de existir, mas está, por exemplo, na questão ambiental. Imagina a poluição e o estrago, né? Que esse modelo de indústria vem fazendo aí. Sim. Eu já volto aqui, eu vou ver um É, negócio aqui, ó, pra continuar. Entende? Entende aí, ó? sim, sim. É, Isso aqui. os lugares que Tem são coisas que podem. os lugares que são mais conectados a esse mundo globalizado são os lugares mais poluídos. Também. Pensa no Brasil, uma empresa de alta tecnologia, onde ela vai se instalar? Não faço a mínima ideia, hein? Uma empresa, vai lá, uma empresa que constrói, por exemplo, computadores, constrói celular. Aí vem Qual total marca, lugar né, do do nome. Brasil que ela vai escolher para fazer a fábrica dela? Ah, professor, eu não faço a mínima ideia. Acho que Onde tiver eu acho que vai pouca ser em concorrência, Brasília, né? hein? Hã? Eu acho que vai ser em Brasília. É, pensa que assim, a empresa só vem, provavelmente uma empresa grande que veio de fora, ela vem para ganhar dinheiro, né? Uhum. Como a Então, gente tava falando antes. se ela tiver dificuldade para conseguir mão de obra, ela vai pagar mais caro. Se ela tiver com dificuldade de conseguir escoar toda a produção, vai pagar mais caro. E aí, como que ela ganha mais dinheiro? Colocando a empresa dela num contexto, ou num lugar que ela tenha mão de obra qualificada, que ela tenha acesso a aeroportos, a portos, porque a produção ela é global. Então, provavelmente essa empresa ela vem para o Sudeste, ela vem para São Paulo, Ô, Sim. louco. porque aqui ela encontra um mundo mais conectado com as outras partes do mundo. Porque se ela for, por exemplo,
sei lá, igual você comentou, Brasília. Brasília também é um lugar bastante conectado, porque é a capital federal. Mas um pouquinho mais ao norte, tem, por exemplo, a cidade, sei lá, Tocantins, Palmas no Tocantins. Por aí. Para um Uhum. celular sair dali, para ele arrumar um trabalhador qualificado, para ele, sabe, a empresa teria mais dificuldade. E aí a gente consegue pensar na geografia assim, que a globalização ela especializa alguns lugares. Alguns Aham. lugares têm condições, aí você mexe com tudo, mexe com a vida das pessoas. Aqui em Campinas, por exemplo, vocês estão aqui em Campinas morando numa cidade que ela é mais globalizada do que muitas capitais do Brasil. É. Aqui a gente tem universidades, aqui a gente tem campos de, né, laboratórios de De pesquisa, pesquisa. Aham. entendeu? E aí o que acontece aqui? A globalização ela se vê mais forte. O aeroporto de Campinas, ele é internacional, Sim. entende? E aí essa globalização no campo da geografia vai estudar um pouco disso, de como ela muda os lugares. Campinas nem sempre foi assim, né? Dessa Sim. forma globalizada. Só que tem outros lugares que você percebe que Sim. parece que a ideia de progresso, né, de tecnologia é menor, entendeu? É. Bem, acho que praticamente é isso, né? A gente falou da aglomeração, né? Dos países e tal. Aí vocês Aham. querem falar mais de alguma coisa Tem. e tal? Ah, Você tinha alguma eu, coisa para falar também, Pedro? O Júlio Vitor, vocês querem falar alguma coisa? Você também, professor? eu sou assim bastante suspeito, vamos dizer assim, para falar de um tema assim que eu acho que é de extrema importância, que é a questão ambiental. E, e aí tomar, né, uma consciência das nossas ações e atitudes num contexto aí da globalização, né? Lembra dos marcos que eu falei? Ó, lá no século XV, XVI, teve um marco importante, que foi as grandes navegações. Só que, assim, a Aham. principal relação feita com globalização é a partir da Revolução Industrial. As coisas elas deixaram de ser feitas artesanalmente, sabe? E começou Uhum. a ser feito numa Aham. escala industrial. E aí, quanto mais coisas se faz, mais coisas se vendem, mais dinheiro tem, certo? Sim. Só que menos Sim. natureza também temos. Que coisa. Menos natureza. Uhum. Porque é uma É. relação lógica, né? Se você pensar assim, lá muito, muito tempo atrás, sei lá, século XV, XVI, não tinha uma fábrica Não que, tinha fa quase nada, né? que fazia sapato. Então as pessoas tinham um sapato que talvez ficaria para a vida toda. Ou Uhum. a vida toda do sapato, né? Cê é louco. É Vai ter uma verdade. hora que não vai dar para eles para usar o sapato. Uhum. E E hoje já era. é comum a pessoa chegar no armário, ao invés de ter um par, tem 20 porque tem que combinar com a roupa, tem que Uhum. A combinar com o roupa e tal. cabelo. Sim. E aí entra o Também papel. tem uma coisa, né? Pode falar. E aí eu ia falar que tem uma coisa também que eu acredito que, por exemplo, antigamente tinha muitas máquinas, né? Tô até estudando um pouco em ciências agora, que poluíam bastante. Mas eu acredito também Sim, que verdade.
Depois, a partir da tecnologia, dependendo de tecnologias também, que por mais que algumas poluem um pouco, tem tecnologias que vêm para salvar a natureza também, né? Por exemplo, Salvar pessoas. antes, Boa, máquinas, por Nico. exemplo, o trem, eu acho que usava a vapor, né? Ia muito gás carbônico e É tal. o Só que agora carvão, né? tem carros elétricos, né? Aham. Uhum. Mas agora, por exemplo, tem carros elétricos, né? Ou seja, algumas coisas são boas, né? Tecnologias, que vem para Sim, salvar também a natureza, né? sim, maravilha. É esse o processo. Por exemplo, a questão do uso do plástico, que está sendo muito discutido ultimamente. Se produziu Uhum. muito plástico no planeta e algumas empresas já estão querendo deixar de lado. Os canudinhos plásticos, por exemplo, em alguns É, lugares, eles já não ainda são mais vendidos. utilizados, sabe? Sim, sim. Alguns processos. Há muita coisa para mudar ainda, né? Mas alguns Uhum. processos eles deixaram de ser tão poluentes por causa mesmo desse avanço da tecnologia e da consciência mesmo, né? Sim, Globalização. por Uhum. causa disso, né? Então, Com bom, certeza também. acho que bom é isso, né? Vamos ver o que mais. Pra mim, acho que eu não. Acho que praticamente é só isso pra mim. Acho que eu tenho pra falar é só isso, né? Esse Globalização e assunto, né? tal, né? Tem muitas coisas boas, né? A cultura nossa vai diminuindo aos poucos, né? De outros países também. E várias coisas acontecendo. Quer falar mais Certo. alguma coisa, Nicolas? Os primos, os primos quer falar alguma coisa? O professor, mais alguma coisa, né? Se não tiver, a gente Estão pensando em acaba por aqui. um, É, a um gente tempo limitado mesmo, né? está um tempo limitado aqui e tal. Porque esse assunto Eu ele acho que Ele é bem grande, ele fala de várias coisas e tal, mas é é interessante também. muito. isso é bom Aham. também, né? Deu pra gente ter uma conversa aqui, né, sobre diversos assuntos. Bom que engloba várias coisas, né? Como cultura, É, tecnologia. A gente falou um pouco de história aqui, né? Dessa navegação, isso é legal. sim. Esse assunto é para dá para conversar de muita coisa, Diversas coisas. mas eu queria saber assim, eu não sei se a gente tem muito tempo para isso. É, se vocês assim, quem teve a ideia de buscar esses podcasts, de realizar esses podcasts? Bom, no começo, quem teve a iniciativa mesmo foi o Wendel, né? Que Porque, foi um podcast. porque eu, quando eu tinha um tempo, né, que acho que o podcast nesse ano tá fazendo muita fama por causa da pandemia, certo, professor? Ó, Aham. E eu queria começar por esse meio, sabe? Pra ter vantagem, né? Esse tipo de coisa, né? Conversar com vocês, né? A gente rindo aqui também, né? Passando o tempo, né? Falando do lado de cada um também. E aceitar o lado, né? Sabe? Esse tipo de coisa. E porque Sim, sim. podcasts têm vários conteúdos que são incríveis, né? Igual a gente tava falando aqui da globalização, né? Igual a gente tava falando no podcast anterior do professor Carlos lá, dos esportes. eu achei Games, legal. E aham. foi por isso e tal. Parabéns aí à iniciativa. Uhum. O, a pandemia mesmo, né? Ela pode ser vista a partir desse conteúdo, né? Desse Aham. conceito de globalização. Olha interessante. É. Saiu lá da China e tomou o mundo, Uhum. né? Eu não sei se vocês Uhum. acompanharam a velocidade disso. Onde foram os primeiros casos, assim, fora da China, foram nos lugares mais globalizados, Uhum. não é? Sim. Primeiro foi Uhum. Europa. Quando chegou aqui no Brasil, qual é o lugar mais afetado do Brasil? São Paulo, né? Igual você São falou. Paulo. São Paulo. Uhum. A pandemia, ela mostra um pouco disso. É onde tem Uhum. maiores conexão, né? Sim. E parabéns aí pela iniciativa, meu. Acho que Sim. a gente precisa, assim, fazer o uso.
dessas tecnologias, de uma maneira assim, a gente conseguir criar mesmo, né, consciências e poder ensinar, poder viver melhor. Aí eu retomo aí o que o Milton Santos fala de uma outra globalização, uma globalização mais humana, Sim. mais justa, e aí por isso aí parabéns aí pela iniciativa de vocês. Obrigado, professor. Valeu. E só para É, fechar mesmo o nosso podcast, pessoal, eu não sei que horas já passaram, não sei direito. Só para acho que uns fechar, 40 minutos também. é por aí nesse caminho. Só pra gente fechar Aham. mesmo aqui o podcast, a gente vai falar sobre se o planeta Terra, se ele é redondo, né? O planeta Terra, ou se ele é uma forma de uma pizza, né? Como vocês falam que é plano e tal, esse tipo de coisa. Por mim, desde pequeno, eu sempre falei que a Terra é redonda, porque não tem Que você dessa a aprendeu Terra na seja plana. escola. Sim, porque se a Terra fosse plana, seria muito zoado, né? Coisas que teriam, qual que é o nome? Temporais, né? Climas diferentes. A gente estaria Sim. vindo estátuas dos outros países, né? E tal, nesse termo. Mas, tipo, seria muito zoado se fosse plana mesmo. Mas não acredito nessa parte aí, não. É bem polêmico, mas é uma polêmica que existe só no meio, assim, que não tem, assim, o aval, né, o suporte da ciência. Uhum, Tem sim. muitos terraplanistas que eles tentam, a partir das experiências Isso até científicas explica também, e né? tal. Uhum, Tem uns grupos de uhum, terraplanistas que eles sim. fazem experiências para provar que a Terra é plana. Os caras é louco. Eu acho difícil. O que você acha Uhum. disso, Nicolas? Eu não tenho muito conhecimento, mas até agora eu creio que a Terra seja redonda, né? E a Mas é Terra. assunto bem e- polêmico, né? Uhum, Então, mas ele é polêmico em partes, né? Ele é sim. polêmico para que essas pessoas que negam, e aí não sei se vocês já ouviram falar disso, os negacionistas, né? Que É. são pessoas que negam um pouco aí a importância da ciência. A Uhum, Terra plana, ela não é possível, assim, a gente ver isso, assim, né? Você não vai olhar, você não vai conseguir ver essa esfericidade, né? A Terra uhum. esférica, ou a Terra E, globo, né? e sobre a Terra plana, um Uhum. pessoal fala que a Terra é plana, certo? E ela tem uma redoma gigante que pega o planeta Terra pra eles. E como que Sim, o homem chegou na Lua com essa redoma atrapalhando ele? Tipo, não existe isso, não tem dessa. A Terra é redondo, tem que aceitar. eu escutei de um carinha que ele tem assim, né? Na internet tem muita coisa disso. Sim. E aí ele estava falando que tá tudo dentro dessa redoma, que É, tudo deve ser redonda. as distâncias que eles falam não é tão grande assim, mas na verdade tá tudo dentro dessa redoma, né? E Uhum, a Terra ela é o centro desse universo. sim. Eu acho assim que as pessoas que acreditam nisso, elas acreditam, eu acho que tentando assim se sentir mesmo importante, porque se a gente pegar uma concepção assim, né, de que a Terra é um planeta Uhum, que gira em torno de uma estrela junto com outros é. planetas, e que aí você já Uhum. começa a falar assim, bom, o que que a Terra tem de especial em relação aos outros planetas é a localização dela. A localização orbital dela permitiu a existência de vida. Se ela tivesse mais distante do Sol ou mais próximo do Sol, teríamos outra realidade aqui, né? Talvez a Aham, vida nem existisse. sim, Só que verdade. aí o Sol Uhum. é uma estrela entre outras bilhões de estrelas Sim, que está na Via Láctea.
A Via Láctea é a galáxia, né? Assim, um conglomerado, vamos pensar assim, de estrelas que formam uma. Que eles chamam de galáxia. Mas a Via Láctea é uma entre outras bilhões que já se viram e já se. Mas aí você me pergunta, Wendel, professor, você viu isso? Eu não. Eu não, porque eu não sou dessa área, entendeu? Sim. Por isso que existe, eu acho que essa questão importante da ciência, é importante esse negócio. Esse papo da Terra plana, ele é importantíssimo, porque não para provar que a Terra é redonda, Provar para as pessoas. porque isso é feito desde a. Deixa eu pensar aqui. Antes de Cristo, tinha um filósofo matemático chamado Aristarco. Isso eu não vou falar, não. Esse filósofo matemático, ele calculou o raio da Terra 300 anos, eu acho, antes de Cristo. Sim. Então, assim, a Terra, formato redondo, ela só é possível diante desse estudo mesmo mais sistematizado, que vem lá dos gregos, entendeu? Então, não dá para ficar provando, ó, é assim porque eu vi, porque Eu a pesquisei e nossa tal. Vocês vão quem aceita isso. É tipo tem nisso, né? não, porque tem um desenvolvimento científico por trás Sim. dessa noção de terra redonda, que você fala assim, não, eu não acredito nisso, eu acredito na terra plana, quer dizer que você está negando todo esse esforço de ciência Que a pessoa estudou, né? que foi feito, não uma única pessoa, entendeu? Você passa por. Porque o bacana da ciência é que ela vai se transformando e vai se aprimorando, entendeu? Então, assim, é um esforço de milênios aí, né? É. Que você fala, não, eu não acredito nisso. Eu falo, poxa, como que eu vou provar para alguém, Então. né? Se todo esse estudo da ciência no mundo não conseguiu provar. Mas em relação às pessoas que acreditam na Terra plana, eu comecei dando risada, assim, né? Porque é um assunto É engraçado, né? Mas, tipo, mas eu acho que não dá pra gente também tratar só como piada, sabe? mas, tipo, vai saber que é piada ou não, sabe? Porque ele brinca um pouco com a nossa É. percepção. Uhum. Você não consegue ver a Terra plana, a Terra redonda, então não Uhum. acredita. Mas, por exemplo, você vê todo dia de manhã um sol nascendo no leste, aí ele vai subindo, ele fica no Sim. topo, aí ele vai se É. pôr. Quem que está mexendo? É você ou o sol? Hum. E agora? Ah. Verdade, né? Pensavam que era o Sol que se mexe em torno de nós, né? Que antigamente, né? Agora, o que que acontece? Olhando por qualquer um, se eu perguntar para minha filha aqui, que ainda não frequentou escola, perguntar para ela, o sol está mexendo ou a terra está mexendo, ela vai falar que é o sol que está mexendo, porque ela não sente a terra mexer. Sim. E aí esse é o movimento do sol aparente. Aham. Por quê? Porque a nossa visão ela é um pouco limitada. Aí o que acontece? Aí que entra o papel da ciência. Aham. Sim. E aí esse movimento de sol nascer e sol se pôr, ele é causado por causa do movimento de rotação do planeta. Entende? Quem gira é o planeta. E, Uhum. e como que você vai provar isso? É. Eu Então, lembro de uma. Só contar aqui uma coisa. Vocês deram espaço para falar, eu vou falar, hein? beleza, pode falar. Eu estava numa aula
porque eu dou aula também para educação de jovens e adultos. Sabe, o antigo supletivo. Uhum. Sim. Pessoas que não conseguiram estudar na idade regular, né? Por Na conta do idade nossa, então. trabalho. E aí volta para a escola já depois de É. adulto. Aham. E eu lembro de uma senhora muito inteligente, muito sábia, porque assim, ela não sabia escrever e ler direito, mas ela tinha uma sabedoria de vida, né, muito importante. Que coisa. E eu estava na aula de geografia e falando disso, que a Terra é um planeta, é redondo, e que gira em torno do Sol. Ela falou, professor, você é louco, professor. Como que você vai falar para mim que é a gente que está mexendo? Eu vejo o sol indo todo dia, sabe? Então, assim, é importante a gente não desmerecer, né? Aham. As pessoas Sim. que acreditam na Terra plana ou, né, em outras coisas aí de negar a ciência. Sim. Mas é importante a gente marcar, assim, que não dá para provar É, vendo. não dá pra provar, não dá. Só que existe uma existe todo um conjunto de estudos e de pessoas que Também. de ciência que se desenvolveu, que dá respostas para isso, Sim. né? Aham. É E o que eu acho. também é uma parte interessante que eles começaram a falar sobre a Terra plana. Eles pegam imagens, como diz uns cientistas sobre esse assunto. Diz, tipo, se você quer ver o pôr do sol de Saturno, aí você vai ter a foto de Saturno, mas diz eles que não é Ah, Saturno. E diz eles que é uma foto forjada que eles pegaram no deserto e fizeram editação, esse tipo de coisa, e colocaram lá. Aqui é Saturno, diz eles. sim, Uhum, eu já vi isso também. uhum. De uma forma, assim, essa é um argumento válido, porque a gente não pode acreditar em foto, em É, não vídeo, pô, assim. porque hoje em dia tá tudo editado, né? Sim, a maioria das coisas tá tudo editado. Entendeu? Então, assim, não dá para falar assim, eu acredito na Terra redonda porque alguém me mostrou a foto da Terra. Isso, Uhum, isso não é verdade, entendeu? Não é a foto da Terra ou do pôr do sol lá de Saturno que embasa uma ideia de que a Terra é redonda. Por quê? Porque a sim, foto é possível manipular, é, entendeu? E aí a gente não pode acreditar em coisas que são manipuláveis. Por isso que a ciência tem métodos, né? Então o ideal é buscar essa metodologia. Um físico importante, ó, outra coisa aí para deixar aí, um físico importante chamado Marcelo Gleiser, vocês precisam ler, hein? Precisa conhecer ele. Ele é um brasileiro que ele sim. trabalha na NASA, Ô, ou louco. trabalhou, uma coisa assim, e ele é escritor. E ele lançou, inclusive, recentemente um livro que ele trata desses assuntos, do desenvolvimento da ciência, de como a coisa Aham, era no passado, como as pessoas acreditavam e como é possível fazer hoje diante de tanta tecnologia que temos, de telescópio, de sondas. As possibilidades de hoje, elas são muito maiores, né? sim, Mas sim, sim. é isso. Vocês já Mas, ouviram, puxando mas para aí, outro assunto aqui, ah, você falou da foto, né? Você já ouviu falar é a daquelas foto. deepfake? Ah, deepfake que eu entendo. Deepfake é você pega o rosto da pessoa e você Isso. vai falando baboseira, né? Falando que aquela pessoa nunca faria. Pegando a Mas, voz também e tal. entendeu? Uhum. Hoje em dia, até o vídeo eles estão conseguindo editar
para parecer verdade. Então você pode pegar uma pessoa e colocar palavras na boca dela que ela nunca iria pronunciar. Então, E para quem está assistindo o Ah, vídeo, acha que é certo. E não é. Então tem que tomar muito cuidado, né? quem tem muito conhecimento. né? Muita gente Uhum. pode falsificar muita coisa. Pode Tem falar que muita ver. mentira, né? Sim, Então sim. não dá para Isso aí é falar perigo assim, no aplicativo, né? a Terra plana ou tudo isso que a gente está falando, né? Ela não pode ser, não pode ter só uma foto assim, né? Então, por exemplo, Uhum. os Estados Tem que Unidos ter foi para várias. Tem que ter Estados Unidos várias. foi para a Lua. Aí tem Aham. uma foto lá deles na Lua. Aí eles mostram a foto para todo mundo, falam: olha, fomos para a Lua. Se depender só dessa foto, não dá para acreditar. Não Tem pode muita gente que não acreditar. acredita hoje. Tem muita gente que não acredita. Por quê? Mas aí não é só a foto, entendeu? Tem outras missões, tem material coletado, tem estudos, tem Sim, publicações. Não é só uma foto, sabe? tem vídeos, né, que Sim. eles fazem. Falando sobre a Lua também, professor, tem, pelo que eu ouvi falar aqui, antigamente eles foram para a Lua, né? E hoje em dia eles não conseguiriam mais ir para a Lua. Tipo, que seria mais ou menos esse assunto. Por quê? É, Né? Eu vou falar. existe assim uma que não, talvez não muito publicado, né, não é muito conhecido, de que sim, houve outras missões lá na Lua. Não foi uma única vez que eles Uhum. foram. Houve Uhum. outras missões. Sim. Não precisou mais ir lá com seres humanos, porque hoje o nível Já descobri bastante, né, e de tal. Ah, sim. tecnologia, eles mandam sonda. Mas eu Só vou que o falar uma grande, teoria, professor. a Falando grande aqui rápido. verdade, só para concluir o que o Nicolas falando, Beleza, beleza. é, o material que tem na Lua, por ser um satélite relativamente menor comparado com planetas e tal, a quantidade de minério, a possibilidade de ganhar dinheiro é menor. Então eles não vão para a Lua, eles Sim. estão indo para Marte. Eles estão Aham. indo atrás, não é só de aventura, Uhum. é minério, Aham. é Dinheiro, né? alguma coisa que faz com que Eles vão para lá. todo o investimento que é feito, que não é barato, seja coberto, entendeu? Aham. Imagina lá no século XV, por exemplo, o cara pegando um barco lá em Portugal para vir aqui para o Brasil. Aí ele vai precisar gastar, estou chutando, hein? Falando valores Sim, aqui. sim. Ele vai gastar, sei lá, vamos falar de moeda de hoje para a gente entender valores altos. Sim, sim. Vai ser uma viagem de 100 mil reais, Ah, porque tem que contratar pessoas, são sim. 30 dias no mar, tem que pôr comida lá. Uhum. Aí ele vai pagar esses 100 mil reais, né? Uhum. É, Uma coisa que eu queria falar, Será que professor. ele não vai querer um retorno disso? Claro. Ele quer É, voltar, né, pro com lugar certeza. dele. Entendeu? Sim. Aí ele chega, ele explora esse outro lugar que chegou e faz dinheiro. Imagina o gasto que está sendo feito para ir para Marte. Será que quem está gastando esse dinheiro não quer algo em troca? Sim. Né? É. Então, É. Tem muita coisa escondida, né? Esses negócios aí deles. olha aí, ó. Começou com o papo globalização, né? O, Verdade. o É. Marcelo Foi Gleiser, levando pra outro. olha que coisa, É. unindo tudo isso, olha que legal. O Aham. Marcelo Gleiser, ele é um físico que ele entende que o planeta Terra, ele é, até hoje, né, não se viu nada, é um planeta único. A espécie humana, segundo a ciência até hoje, é única em termos, assim,
de, de conhecimento que tem para sair do próprio planeta e chegar em outro. Então, assim, o Marcelo Gleiser, ele defende dessa forma, assim, que a humanidade não pode se restringir só ao globo planeta Terra. Então, a globalização na cabeça do Marcelo Gleiser é pequena. É. Segundo ele, o ser humano ele precisa sair da Terra e ir para outros planetas para explorar. Uhum. Olha que coisa. E uma coisa aqui, pra fechar esse assunto, né, e tal. Será que eles conseguem, tipo, fazer pra morar, tipo, na Lua, em Marte, pra, tipo, fazer um novo mundo, né, entre aspas? Tipo, morar mesmo, né, fazer cidades, Civilizar Marte. e tal, dependendo do Será que estado, eles. né? Vou tentar refazer a sua pergunta. Será que eles conseguem levar a globalização para lá? Tomar uma É, Coca-Cola lá? É, então, Ah, eu agora falei. eu tava vendo. mas será que eles conseguem, professor? Então, eu falei Coca-Cola porque se a gente pensar na empresa Coca-Cola, ela está quase presente no mundo inteiro, né? Uhum. Imagina você poder tomar uma Coca-Cola lá em Marte. Quer dizer que a globalização vai chegar lá. Sim. Eu acho que, respondendo, Wendel, para isso acontecer, vai ser muito importante o desenvolvimento dessas ciências, né? Uhum. E, e tornar mais barato, vamos dizer assim, chegar lá. É. Que aí o Nicolas falou que é muito legal. Novas formas de energia, Uhum. mais, entendeu? E daqui a pouco, se isso acontecer, eles vão falar que a Lua é plana. Tipo, eu não sou É, contra o pessoal que é plano, mas tipo, é bem nisso, sabe? Eles levam nesse caminho, esse tipo de assunto. Será que só levando uma pessoa que acredita na Terra plana, só levando ele para o espaço para ele acreditar que a Terra é redonda, será que é isso? É, é, então. Não sei, hein? Uhum, Mas eu acho que um dia vai sim, cara. Eu entendo que sim, porque o uhum. movimento é esse, é grande para isso. Uma estação em Marte, uma estação humana com possibilidade de fazer agricultura, com possibilidade de desenvolver uma cidade, É, ela, ela vai ser possível se o planeta tiver as condições que eles estão estudando, né? Mas tudo isso depende aí de duas coisas: tempo e dinheiro. sim. sim. Né? Talvez eu, na minha idade, não veja, mas vocês provavelmente vejam, porque está muito próximo. A indústria aeroespacial está muito desenvolvida, né? Estações espaciais e Sim. está muito desenvolvido. E provavelmente eu não veja, mas não sei. Estou aqui dando uma de mãe de Ná, estou dando uma aqui de querer adivinhar o futuro. Mas provavelmente vocês verão coisas que eu jamais verei, assim, né, de tecnologias que se avançam, como coisas que meu avô, na época do meu avô, quando o meu avô faleceu, já tem 30 anos, não existia telefone celular, por exemplo. Olha que É. coisa. É o que a gente tava comentando no podcast anterior, né? Que com o professor Carlos sobre os games. Na época Sim, dele, É, pouquíssimas pessoas tinham acesso a games e era muito pouco que ele jogava por dia, né? e Agora tal. praticamente todo mundo tem acesso, joga, né? né? E tal. Tem o seu Mas aparelho, né, O com o avanço. celular. vamos, Alguns. assim, pensar de um jeito bem esquisito, assim, ó. Se eu pegasse meu avô e pudesse, assim, né, fazer algum contato, eu não acredito nisso, eu só estou brincando, com o mundo
sobrenatural e pudesse trazer ele aqui, sentar do meu lado e falar, olha, eu estou falando com os meninos aqui na internet. Ele nunca ia entender, porque nem telefone celular existia. Então. Seria bem louco. Uhum. Você entende? E eu acho que é isso. Quando você pergunta, será que um dia vai ser possível ir para Marte e ter cidade lá? Eu acho que Acho que sim, sim, eu também. mas vai depender muito de duas coisas: tempo e dinheiro. Infelizmente. É o investimento, né, que é feito e o tempo que isso vai acontecer. Só que os tempos hoje estão cada vez mais rápidos, né? O desenvolvimento tecnológico puxa desenvolvimento. Então, hoje a velocidade é mais rápida. Pode ser que vocês tenham possibilidade de ver isso. Seres humanos vivendo em Marte. É um marciano, seria legal e tal. Mas Bom, acho que praticamente é isso, né? Você queria falar alguma coisa, Nicolas? Eu acho que não, né? Deu bastante papo. Foi um papo legal. Acho que a gente ficou É um aqui. papo Começou, divertido, era. né? A gente falando aqui também. É, eu falo demais acho também, que mais não? ou menos. Ah, mas é normal, o podcast é assim mesmo, Não, professor. mas foi legal, professor. É, Foi pô. legal, foi Foi legal. A gente bom, cara. Foi muito Foi bom aí muito conversar. legal. Muito obrigado por você E participar, né? você, E eu, assim, hein? tô... Oi? Que foi, Pode Não, falar. Nicolas? pode continuar falando depois. Assim, Não, você só falar que para... os primos, Ah, Júlio enfim, Vitor. Ah, gravando um pouco o áudio. Ah, tá. O que você ia falar, professor? Tá falando Pode falar. do Júlio Vitor, você ia perguntar mais alguma coisa? sim, de que a gente está num momento aí de pandemia sem as aulas presenciais, né? Sim, E assim, por conta do Sim, que está acontecendo, os professores eles criam as atividades e manda para uma plataforma, vocês sim. veem lá e dá o retorno. Igual, O que vocês estão fazendo, cara, é uma coisa muito legal, porque é o contrário, está sim. partindo do Uhum. aluno tentando chamar o professor, né? É Não é o verdade. professor chamando o aluno. Uhum. É, E eu queria, isso é legal. eu bem legal. queria, eu queria registrar isso como uma forma assim de talvez incentivar outros alunos a pensar em estratégia, né? Eu Sim, acredito muito nisso, que não depende só de nós, professores, ou nós, escola. As novas gerações, elas têm que ter essa autonomia, esse protagonismo, né? De sim. propor, de também participar. Então, vocês estão de parabéns aí e obrigado, É. né, Obrigado, professor. por me chamar. É Obrigado eu verdade. É, pela presença aqui. sim, presente Um conosco. papo. Muito legal, gostei. É, muito obrigado, né, professor, por Eu acho que participar. pode. é, Eu acho que pode ir finalizando então, né? Por aqui o É, podcast. sim. Aí, Eu acho que a única coisa para relembrar aqui que esse vídeo vai estar no YouTube, então sim, quem quiser também já eu ainda inscreva, né? não temos só esse canal. Uhum. Vou No deixar na Tegais. descrição o meu canal, o meu canal de desenho e o canal do Wendel de jogos, que tá passando É, bastante lá. sim, não, já tô parando, sabe? Não tô. Eu tô pensando que eu vou postar lá direitos, né? E tal. Mas você pode assistir lá, cara. É bem legal e tal, né? Você que tá assistindo esse vídeo. Legal, Sim, até legal. meu irmãozinho Uhum. fez um canal. É, Nessa aí, quarentena, ó, até meu eu irmãozinho vi fez também. um. Uhum. Não, tem. Muito legal. Tem E já muitos deixa. professores que estão Aham. fazendo canais, né? Assim, Sim, é porque eu acho que Sim, sim, sim. a ideia. é o futuro. Uhum. Eu não me lido muito bem assim, eu não lido, né? Muito Entendo, bem com entendo. a questão do vídeo, né? Uhum. Que Sim. a e assim pegou, vocês sabem, né? Eu tô muito corrido aqui em casa para mim, Uhum. a bebezinha. Uhum. É, mas não desculpamos, né, por atrapalhar, né, você e tal, né, Não, o seu tempo. atrapalhar não, foi muito bom. Ah, Mas então, assim, é sim. que para fazer o canal com vídeos e tal, precisa de um tempo grande para fazer Sim. edição, essas coisas. Aham. Eu não tenho, né?
Entendo. Agora, no podcast, eu tive uma ideia aqui que eu acho que poderia ser legal, né? Que é disponibilizar essas conversas no YouTube para que outros possam, né? De repente está lá, Ouvir. sei lá, lavando uma louça, tá lá Uhum. É nesse tipo. e deixa o som como se fosse um rádio, né? Tocando, Tocando e você vai ouvindo aí. dando umas risadinhas. É, Sim, aí você pode escrever seu sim. comentário, né? Você que está assistindo aí, você pode falar sobre o podcast de hoje e tal, né? Sim, Uhum. Uhum. Então, praticamente é isso, né? E tal. Você pode já É. finalizar, professor, a gravação. beleza. Já Pode. vou me despedir aqui Vou e você fechar. finaliza. Vamos despedir, né? Antes de tudo, né? Isso, aí vocês dão um Então, toque. Aham. beleza. Então, valeu, galera, quem estiver assistindo até aqui. Obrigado pela presença de todo mundo aqui, do Wendel, do professor, É, né, e do Júlio e do Vitor, que pode estar escutando a conversa. sim. É, obrigado a todo mundo aí e falou. Pode Obrigado, finalizar, pessoal. professor. Gravação. Falou. É nóis. Forte abraço. Abraço, Falou. finalizando aqui. Cadê?